Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, é o capítulo inteiro dedicado à fé. Eu quero ler apenas um versículo agora, nesse instante. Hebreus capítulo 11, aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Quem encontrou, diga: eu vou subir. Eu vou subir. Quem não encontrou também vai subir, amém? Pode repetir. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O texto diz: ora, a fé é a certeza, diga certeza, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é uma firme convicção, é uma certeza inabalável. De fato, essa palavra fé no grego é pistis, que fala sobre uma forte convicção, uma certeza plena. Eu estou dando uma introdução sobre fé, e eu quero que você entenda, irmãos, que quem anda pela fé, anda convicto, persuadido, arraigado, firmado, inabalável em uma convicção. Amém? E eu vou ler em outras versões. Na Bíblia Viva diz: que é a fé? É a convicção segura de algumas coisas que nós queremos vai acontecer. É a certeza do que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver adiante de nós. Na edição pastoral, é outra versão da Bíblia, diz: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que se não veem. Na Bíblia Difusora diz: ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Na Nova Versão Transformadora diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Na Bíblia de Jerusalém diz: a fé é a posse antecipada do que se espera. Diga: posse antecipada. Você espera ter dinheiro para honrar os teus compromissos? A fé te dá a convicção, a fé te dá a certeza, a fé manifesta isso que você deseja em teu coração. Amém? Eu vou ler mais duas versões. Tem outra versão que diz: ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção naquilo que não vemos. E na Amplificada diz, uma tradução alternativa: ora, a fé é a certeza, confirmação, o título de propriedade das coisas que esperamos, sendo sendo provadas coisas que não vemos e a convicção de sua realidade. Em todas essas versões percebemos um fato, de que quem anda pela fé, ele anda com uma certeza inabalável. Diga: inabalável. Quem anda pela fé, irmãos, ele não tem um plano alternativo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer dessa forma, mas se não der certo, eu faço de outra forma. E também se não der certo, eu vou fazer de outra forma. Não. Quem anda pela fé, conta com certeza como certo a bênção. Um dos exemplos de se andar pela fé é a vida de Abraão. Abraão é um exemplo de fé, porque ele mesmo andou pela fé. Deus havia falado a ele que ele seria pai, Deus o constituiu como pai, e por onde ele passava, ele falava o que Deus havia falado sobre ele. E a palavra diz também que quando Deus pediu o seu filho, ele em figura o sacrificou e o recobrou dos mortos. Como assim? Ele andava tanto pela fé, ele estava tão convicto que ele usou a sua imaginação para se visualizar participando da bênção. Irmãos, se eu ando pela fé, se eu faço uma oração da fé, se a minha vida está baseada na fé, eu vou me imaginar, eu vou me visualizar participando da bênção que eu desejo. Isso é andar pela fé. Posso ter um amém? Amém. Diga: fé é certeza. Na época em que nós morávamos em Ribeirão Preto, né, Hermínio e Lidiane, eu lembro que percorrendo uma avenida lá, a Avenida Saudade, que fica de fato em frente ao cemitério lá, Saudade, eu percebi que no período de agosto dava umas ventanias, vento forte, especificamente no período de agosto dá um vento forte. E eu percorrendo lá, via uma árvore em pé, outra e outra, umas 4 ou 5 árvores em pé, e só que tinha uma que tinha tombado.
Andando mais um pouco, 10 árvores ficaram em pé e outra tombou. Todas foram submetidas à mesma pressão de vento, mas uma caiu. Por que caiu? Porque não estava bem firmada, não estava bem enraizada. As raízes não estavam profundas. Fé é um alicerce inabalável, é uma certeza que nada pode abalar. Claro que não dá para falar isso no decorrer desses 2 dias, mas a Bíblia fala sobre enfraquecer na fé. Sabe por que algumas pessoas enfraquecem na fé? Porque enfraquecem na leitura e meditação das Escrituras. O problema não é a palavra, o problema é que a pessoa enfraquece em ter comunhão com a palavra, ela negligencia a comunhão, ela negligencia o ouvir a palavra. Posso ter um amém? Amém. Aleluia! E ainda, continuando no capítulo 11 de Hebreus, eu quero que você agora acompanhe o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, repita comigo, é necessário, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu pergunto essa noite, quem aqui quer agradar a Deus? Então, obrigatoriamente, nós temos que andar pela fé, viver pela fé. E o que é viver pela fé? É viver praticando a palavra, viver praticando o que se conhece da palavra. Claro, é certo que a fé começa quando se descobre a vontade de Deus. Fé é simultânea ao conhecimento. É impossível acreditar em algo, ter fé em algo, se eu não descobrir que está disponível. Estão comigo? Em primeiro lugar, tem o conhecimento da vontade de Deus, entende-se a vontade do Pai, gera fé no coração e por meio da fé eu vou desfrutar do benefício que eu descobri na palavra de Deus. Irmãos, eu tenho ensinado no Rema faz um certo tempo e eu posso alistar de norte ao sul, eu já tenho ensinado essa palavra nas 5 regiões desse país. Essa palavra da fé, e a quantidade de pessoas com um testemunho positivo do que aprenderam no Rema, irmãos, eu poderia passar a noite inteira falando sobre isso. Pessoas que chegaram e começaram a descobrir a vontade de Deus, começou a gerar fé no coração delas e começaram a viver cada vez mais pela fé. Amém? Se essa semana o teu conhecimento sobre Deus aumentou, significa dizer que a tua fé aumentou e você cresceu espiritualmente. Agora, se durante essa semana meu conhecimento sobre Deus não aumentou, significa dizer que eu deixei de aumentar minha fé e deixei de crescer espiritualmente. Fé, crescimento espiritual estão interligados, porque em primeiro lugar se descobre a vontade de Deus. A fé começa quando se entende, quando se descobre a vontade do Pai. E sem fé é impossível agradá-lo. É o estilo de vida que Deus criou para nos relacionar com Ele. Houve um tempo na minha vida, eu estava passando por uma adversidade, e todos nós passamos por adversidades. E eu lá para as tantas pensei, meu Deus, se Adão não tivesse pecado, eu não teria hoje que andar pela fé, não teria que enfrentar isso. Depois, estudando a palavra, eu aprendi que andar pela fé não é o resultado da queda de Adão, não. Andar pela fé foi algo que Deus sempre idealizou para que acontecesse em nossas vidas. Independentemente da queda de Adão, Deus sempre desejou que nós andássemos pela fé. De fato, o princípio da fé é anterior à lei ou à graça, ou até mesmo anterior à queda do homem, porque Deus sempre desejou se relacionar conosco por meio da fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradá-lo. Agora, com fé, a gente pode agradá-lo. Estão comigo? Eu lembrei agora de uma certa mensagem que Hermínio ministrou lá em Ribeirão Preto, falando sobre fé. Quem aqui fala o idioma russo? Ninguém? Está lembrado, Hermínio, dessa mensagem? Hermínio ministrou lá em Ribeirão. Eu vou até pegar emprestado, né? Vamos supor que no término dessa aula, lá fora tem uma pessoa sentada na calçada, falando russo. E aí, como eu e você não sabemos o idioma, a gente não consegue se comunicar com essa pessoa. A gente não sabe se ela está pedindo, reclamando, praguejando, ou como dizem aqui em Fortaleza, esculhambando. Dá para ter um relacionamento saudável com uma pessoa que você não fala esse idioma? Não dá.
É o que acontece quando alguns cristãos tentam dialogar com Deus ou se relacionar com Deus utilizando um idioma desconhecido, qual incredulidade. É um idioma desconhecido por Deus, porque se eu vou ter um relacionamento saudável com Deus, eu tenho que andar pela fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Diga, é impossível. E eu quero, irmãos, citar as 4 passagens que falam sobre isso. O plano de Deus, que sempre foi que nós andássemos pela fé. Abra sua Bíblia em Abacuque capítulo 2. Aleluia. Abacuque capítulo 2. Versículo 4, como é um texto que não é tão procurado, talvez alguns encontrem dificuldade, então vamos esperar um pouco mais. Abacuque 2,4. Glória a Deus. Todos encontraram? Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua... Diga, viver pela fé. É a primeira evidência, o primeiro texto bíblico. Agora pula para Gálatas capítulo 3. Eu não posso me deter muito, irmãos, até porque o tempo está se abreviando. Se você quiser aprender um pouco mais, te matricula no Rema, não perde a oportunidade. Amém? Gálatas capítulo 3. Versículo 11, o texto diz: e é evidente que pela lei, através da lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... está aqui o texto, né? Sempre é projetado o texto? Por que não deram... É NVT? Pronto. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... Agora abre em Romanos capítulo 1. O texto de Hebreus diz, de fato, sem fé é impossível agradá-lo. Quantos aqui concordam comigo que oração é algo importante na vida do cristão? Sim ou não? Irmãos, eu considero como na caminhada cristã, as 2 pernas da caminhada cristã é uma vida de comunhão com a palavra e uma vida de comunhão em oração. Amém? Oração e palavra é o que nos faz caminhar nesse caminho, nessa jornada cristã. Mas eu sei que oração é importante, mas você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia dizendo que sem oração ninguém pode agradar a Deus, mesmo sendo importante. Mas a Bíblia mostra de forma clara, Hebreus 11,6, que sem fé é impossível agradá-lo. E agora Romanos capítulo 1, versículo 17, o texto diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por... E agora, para finalizar, na 4ª passagem, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz: todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder nele, não se compraz minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Diga, eu ando pela fé. E apenas trazendo uma comparação, irmãos, naturalmente falando, todos nós andamos em uma fé natural. Eu e você andamos em uma fé natural. Se não, vejamos. Se você veio no seu carro, na sua moto, quando terminar a aula, você vai novamente entrar em teu carro, vai colocar a chave e eu pergunto, o carro vai ligar? Quem te garante? É uma fé natural. Será possível que todo dia funcione? Por que não vai funcionar hoje? Se eu perguntar ao pastor Gilmar, onde é que fica o interruptor dessas lâmpadas? Se eu for lá naquele interruptor e apertar, vai apagar? Sim ou não? Quem garante? É uma fé natural. Todos nós, diariamente, exercemos uma fé natural. Por exemplo, você amanhã vai fazer algum saque, vai fazer alguma compra, você vai no terminal do banco, no terminal eletrônico, coloca o cartão, digita a senha, sai um papel e tinta. E você anda à altura do que está escrito naquele papel. Você anda à altura do que aquele papel diz.
é uma fé natural. Só que a Bíblia nos ensina, nos estimula a andarmos com uma fé espiritual que é baseada na palavra de Deus. Porque o que constrói a fé em nossos corações é a compreensão da palavra de Deus. Amém? Como é que vem a fé? Isso é importante a gente saber, porque eu já vi inúmeras vezes, irmãos, muitos cristãos tentando obter fé de forma equivocada. Algumas pessoas fazem penitências, jejuns, clamores, canções. Tem até uma canção, não vou nem tentar cantar, porque senão vai desungir o microfone. Tem uma canção que diz: o homem que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Ele está comigo e aumenta cada dia mais a minha fé, né? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem? Peça ao Salvador. Fé e amor vem por pedir? Não. Abre tua Bíblia em Romanos capítulo 10. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 10. Eu estou falando rápido, irmãos? Para um cearense, não. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem como? E ouvir qualquer coisa? Quer dizer então que fé é o resultado de se ter comunhão com a palavra? Sim ou não? Eu sempre falo isso em sala de aula do Rema. Se a mensagem que você tem ouvido todo domingo, toda semana, não está gerando fé, convicção, certeza em teu coração, eu questiono se é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai gerar fé. Eu lembro de uma irmã lá em Brasília. Eu estava ensinando a matéria do Rema e eu tinha dado algumas advertências quanto ao cuidado com algumas literaturas, e aí ela disse: professor, graças a Deus porque o senhor me falou isso, porque eu estava pensando em ler um livro que toda vez que eu pensava me dava um medo tão grande. Eu questiono se esse livro tem a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Fé é o resultado de se ter comunhão com a palavra. Se eu estou com um coração aberto e desejoso, toda vez que eu expor minha vida à palavra, vai gerar algo em meu coração. Fé. Irmãos, é bom demais saber que a fé vem pelo ouvir, porque isso mostra que não é responsabilidade de Deus aumentar a minha fé, é minha responsabilidade. E eu aumento a minha fé quando eu aumento o tempo de exposição à palavra, tempo de leitura, meditação e confissão. Amém? Eu, novo convertido, eu era sincero nas minhas orações, mas eu estava sinceramente errado. Eu lembro que eu me converti em 96, na época eu botava aquela canção de Aline Barros, Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver, né? E eu me ajoelhava, erguia as mãos e falava: ó Pai, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Eu falava 3 vezes para ver se enganchava alguma. Fazendo o Rema, lendo os livros do irmão Rega, eu aprendi que não é responsabilidade de Deus aumentar a nossa fé, é minha e tua. Amém? Amém? Porque toda vez que você vai ao culto, toda vez que você se congrega, você está dando uma oportunidade a ti mesmo para aumentar a tua fé. Amém. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Agora, do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, a dúvida também vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir, dúvida vem pelo ouvir. Certeza vem pelo ouvir. Medo, insegurança, instabilidade também vem pelo ouvir. Se você tem exposto tua vida a uma mensagem de incredulidade, a uma mensagem de descrença, a uma mensagem que não pode, não consigo, você não vai andar pela fé, você vai andar inseguro, você vai andar desconfiando, você não vai andar de acordo com o que Deus idealizou para você. Agora, se você tem exposto a tua vida à palavra de Deus, ela vai gerar fé. Diga: fé vem pelo ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. Agora eu vou te dizer o que não é fé. Fé é uma certeza inabalável. Fé é uma convicção. Fé é algo que ninguém pode tirar essa convicção. Estão comigo? Claro que o diabo vai dar sugestões. Ele vai tentar
Existem tentativas do diabo de querer que a gente enfraqueça na fé, mas a gente não vai permitir isso. Eu sei que algumas pessoas, irmãos, durante muito tempo, por causa da situação que tem acontecido no mundo, acabam duvidando da palavra. Tem algumas pessoas que dizem, mas eu não consigo parar de duvidar. Se você é uma dessas pessoas que não consegue parar de duvidar, então você deve duvidar da coisa certa e não da coisa errada. Você nunca deve duvidar de Deus ou da sua palavra. Você deve duvidar daquilo que o diabo está falando para você. Se o diabo disser para você, esse mês você não vai pagar suas contas. Diabo, eu duvido que não pague, está aí que eu duvido. Essa doença não tem cura, está aí que eu duvido que não tenha cura. Você nunca deve duvidar da palavra. Duvide das suas dúvidas ou duvide do diabo. Amém? Com essa situação que tem acontecido aqui em Fortaleza, algumas pessoas ficam, é impressionante como o semblante denuncia, ficam aterrorizadas, com medo, né? Ai meu Deus, não vou nem sair. Aí o diabo fala, se você sair vai acontecer alguma coisa. Diabo, eu duvido que aconteça. Claro que a gente não tem que ser afoito, a gente não tem que tentar a Deus. Amém? Devemos seguir o nosso curso, o nosso caminho. Depois que eu cheguei aqui em Fortaleza, vindo de Mossoró, eu acho que esse percurso aqui ao shopping em Rio Mar, eu acho que já fui umas 6, 7, 8 vezes, indo lá e cá. Irmãos, eu sei, as pessoas falam, cuidado Marcelo. Não, eu ando com cuidado, agora eu sei que Deus é por mim. Todos os dias estarei com você, jamais te abandonarei. Diga jamais. Jamais. Se você observar, irmãos, o Salmo 91 fala de uma pessoa que anda pela fé. Amém? Sabe quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Quem anda pela fé. E eu vou dizer o que não é fé. Desejar as bênçãos não é fé. De fato, todo mundo deseja as bênçãos. Abre tua Bíblia em Tiago capítulo 2. Aleluia. Carta de Tiago, capítulo 2. Glória a Deus. Quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode confessar. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém, repita comigo, se alguém, então existe alguém. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver o quê? Essas obras aqui não são as obras da lei, são ações correspondentes. Amém? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver ações correspondentes ou obras? Por acaso, pode semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está o quê, irmãos? Diga morta. Pula agora para o versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé, sem ações correspondentes ou obras, está o quê? Verso 14 novamente. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Tiago está falando de um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Que diz ter fé. De fato, irmãos, se você sair perguntando às pessoas aí fora sobre fé, muitos vão dizer, você tem fé? Se você perguntar, Ave Maria, eu tenho muita fé em Deus. Todo mundo diz que tem fé. Todo mundo está dizendo que tem fé. Eu tenho muita fé em Deus. Está aqui Tiago dizendo, qual é o proveito de alguém que diz ter fé, mas não age à altura? Todo mundo está dizendo que tem fé, mas quando a gente começa a observar, não age à altura, não tem ações correspondentes. De fato, isso não é fé, é desejar as bênçãos de Deus. E isso não é fé. Fé é uma certeza inabalável que é construída pela comunhão com a palavra de Deus. Posso ter um amém? Amém. Outra coisa que não é fé, diga assentimento mental. E o que é isso? Assentimento mental, irmãos, é algo que a pessoa, ela
aceitou a palavra como uma verdade, ela admira a palavra, sabe que é a revelação divina, porém não age à altura nos momentos de dificuldade. Isso é assentimento mental, isso não é fé. Estão comigo? Outra coisa que não é fé, diga esperança. Por quê? Porque a fé sempre vai ter uma atitude positiva, a esperança sempre vai ter uma atitude passiva. São dois comportamentos diferentes. Quem anda pela fé vai andar confessando a palavra, vai andar confiante em Deus. E quem espera vai ter uma atitude passiva. Se eu te perguntar, quem aqui já foi fazer um exame e ficou no consultório sentado esperando? Todo mundo está lá esperando. A esperança é diferente da fé, porque a esperança sempre protela as bênçãos para o futuro, a fé é agora. Quer ver? Uma pessoa que tem esperança, ela vai ao culto, e aí você pergunta, e aí, recebeu? Não, hoje eu não recebi não, mas no próximo culto eu vou receber. Chega o próximo culto, e aí, recebeu? Não, não recebi hoje não, mas no outro eu vou receber. É igual àquilo que acontecia antigamente em alguns estabelecimentos comerciais. Tinha uma plaquinha, fiado só amanhã. Estava lá, fiado só amanhã. Chegava amanhã, fiado só amanhã e nunca comprava. A mesma coisa é a esperança. Quem anda com a esperança? Irmãos, eu sei que a esperança tem o seu lugar em nossas vidas, porque a Bíblia fala que o fato de esperarmos o Senhor Jesus Cristo é a bendita esperança. Diga Maranata. Se todos nós agora, em uma só voz, passássemos a dizer Maranata, diga Maranata. Maranata. Mais uma vez. Maranata. Outra vez. Maranata. Jesus virá por essa confissão? Então temos que esperar. Independentemente da gente confessar ou não, temos que esperar a vinda de nosso Senhor, o arrebatamento da igreja. Amém? A esperança tem o seu lugar no nosso coração, só que não deve ser substituída por fé, porque quando fala sobre as bênçãos de Deus, nesse caso é fé. Diga fé. Diga fé na palavra. E fé é uma certeza inabalável, é uma confiança que não se pode perder. Estão comigo? Diga eu ando pela fé. A fé é importante em nossas vidas e como é? E como é, irmãos? Se você for ver, e tomara que na próxima aula dê para falar sobre isso. O capítulo 11 de Hebreus, se não me falha a memória, está listado, acho que são 23 vezes, ou são 13 vezes, não estou lembrado exatamente. Pela fé, está escrito lá. Pela fé, fulano de tal fez isso. Por meio da fé, diga pela fé. Diga pela fé. Você vai ver que pela fé eles desfrutaram de provisão, proteção, paz, alegria, inúmeros benefícios por meio da fé. Irmãos, quem anda pela fé vai desfrutar de qualidade de vida. Quem anda pela fé vai andar como Jesus andou aqui na terra, intrépido e ousado. Amém? De fato, é isso que algumas pessoas estão tendo dificuldade, andar como Jesus andou. A Bíblia diz em 1 João, quem nele está, você está em Cristo? Deve andar como ele andou. A Bíblia nos estimula a andar como Jesus andou, pela fé, vencendo toda e qualquer circunstância que se levanta contra nós. Ah, Marcelo, mas você... Irmãos, eu vivo no mesmo mundo e enfrento as mesmas dificuldades semelhantes ao que você enfrenta. Estão comigo? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, aleluia. Próxima aula eu vou falar sobre isso, sobre a fé e os 5 sentidos. Existe uma concorrência? Sim ou não? Só para te exemplificar. Tem um texto em que Jesus estava no barco, na verdade, perdão, não é esse texto. Tem um texto em que os discípulos estavam num barco, Jesus estava andando sobre as águas, e aí de longe os discípulos viram, acharam que era um fantasma e gritaram. Jesus disse, não temas, sou eu. Aí Pedro disse, Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E Pedro desceu do barco e começou a o quê? Fique certo de uma coisa,
entre as águas, e os pés de Pedro tinham um firme fundamento, um alicerce sólido da palavra de Deus, porque Cristo disse: vem. Diga, Cristo falou. Pedro colocou o pé não na água, mas no alicerce estabelecido por Cristo. Vem. A palavra de Deus é um firme fundamento. E Pedro pisou na palavra, convicto de que era Jesus, e começou a andar. A Bíblia diz que ele reparou na força do vento. Força do vento fala sobre os 5 sentidos, sobre tato. Ele tirou o foco da palavra que Cristo tinha dito, vem, e voltou o seu foco para os 5 sentidos, e a Bíblia diz que ele começou a submergir. Socorre-me, Senhor, ao ponto de Cristo ainda pegá-lo pela mão, e ambos, depois da caminhada, voltaram para o barco. É possível uma pessoa começar crendo na palavra, porém atentar para circunstâncias exteriores, tutibiar, fraquejar, enfraquecer na fé. Estão comigo? Mas é só ela voltar sua atenção para a palavra que tudo volta ao normal. Eu lembro, tomei conhecimento de que um homem tinha sido curado, recebeu a imposição de mãos e a cura estava se manifestando de forma gradativa. Só que passou um tempo, ele não melhorou, ele piorou. Sabe por quê? Porque ele enfraqueceu na fé. Algumas pessoas dizem, está vendo? Isso só prova que Deus não cura mais hoje. Não, isso só prova que é necessário eu conservar aquilo que eu obtive pela fé. A Bíblia diz que nós devemos conservar a fé. Se eu conservo a fé, eu conservo o benefício que eu obtive pela fé. Posso ter um amém? Amém. E Romanos capítulo 10, versículo 8 diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Repita comigo, palavra da fé que pregamos. Espera aí, quer dizer então que o apóstolo Paulo não pregava uma mensagem de conformismo, uma mensagem que deixa do jeito que está? Não, Paulo pregava uma palavra da fé, sim ou não? A palavra que Paulo pregava gerava fé nos corações dos ouvintes. Irmãos, é por isso que tem um texto na Bíblia, que a Bíblia diz que quando Jesus pregava também gerava fé. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, multidões iam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Existe alguma ligação entre ouvir e ser curado? Quando a pessoa ouve a palavra, gera fé no coração e pela fé ela recebe a cura de Cristo. Amém? Irmãos, fé não é algo que Deus sorteia quem vai ter. Fé é o resultado de comunhão com a palavra. Amém. Eu lembro de uma canção, eu gostava de sintonizar numa frequência AM para ouvir alguns pregadores. Depois eu percebi que nem a oração nem a pregação eram tão bíblicas assim. E nem as canções, tinha uma canção que falava, um anjo sobe e um anjo desce procurando a quem merece para a bênção entregar. É por mérito? Diga, é pela fé. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra de Deus, irmãos, é intitulada, é classificada como palavra da fé. É a palavra que gera certeza. Estão comigo? Amém. Gálatas capítulo 3. E eu quero finalizar com esse contexto. E quero te convidar e que também quero te estimular a convidar outras pessoas para amanhã. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Paulo disse, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Diga, pregação da fé. Duas vezes nesse contexto de Gálatas, Paulo fala a palavra pregação da fé. O que é isso? Quando a palavra de Deus é ministrada de forma correta, vai gerar fé no coração dos ouvintes e vai fazer com que eles recebam as bênçãos de Deus. Se eu ensino sobre cura de forma bíblica e correta, vai gerar fé no coração dos ouvintes e vai fazer com que as pessoas recebam cura. Quando a mensagem certa é trazida, gera fé. Diga fé.
Se eu ministro sobre novo nascimento de forma bíblica e correta, vai gerar fé no coração do pecador, do ouvinte, para que ele receba a salvação de Cristo Jesus. Amém? Diga a palavra da fé. Eu lembrei que no ano de 2016 eu estava ensinando em João Pessoa uma matéria do Rema, matéria Autoridade do Crente. Nessa matéria tem um tópico que fala o nome de Jesus e os batismos. E aí eu enfatizei os 3 batismos: o batismo no corpo, que é o novo nascimento, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. De fato, eu dei maior ênfase ao batismo no Espírito Santo. E aí eu perguntei: tem alguém presente ainda que não recebeu o batismo no Espírito Santo? Paulo disse: vocês receberam o Espírito, ou o batismo no Espírito, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí eu perguntei: tem alguém presente que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? Mais ou menos 8 pessoas se manifestaram. Eu falei: vocês terão essa matéria agora, quando chegar em casa, esse conteúdo agora, quando chegarem em casa, vocês vão ler, meditar, e ler, e meditar, e meditar. Próxima aula eu vou orar por vocês, e vocês vão receber o batismo no Espírito Santo. Ok? Ok. Dito e feito, chegou a outra aula, e eu comecei a dar alguns avisos, um irmão logo me interrompeu: peraí, pastor, a gente não vai orar não? Calma, calma, rapaz. Foi o primeiro a receber. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, ele começou a pipocar falando em línguas. Terminou a aula, ele foi me agradecer: professor, graças a Deus, porque o senhor ensinou a palavra de Deus, porque eu sou crente há 47 anos e não tinha o batismo no Espírito Santo. E eu te pergunto, faz diferença na vida de um cristão 47 anos com ou 47 anos sem o batismo do Espírito Santo? E como faz diferença? Agora, por que ele ficou 47 anos furtado de uma bênção espiritual? Porque ouviu de púlpito, não esse, graças a Deus, mas ouviu de púlpitos que o batismo no Espírito Santo não é para todos. Ele não ouviu a palavra da fé, ele ouviu a palavra da dúvida. A palavra que gerou dúvida, que gerou medo, que gerou insegurança. Por isso ficou 47 anos sem o batismo no Espírito Santo. Outro exemplo agora: ano passado, eu estava em Bauru ensinando no Rema. A matéria dava para encaixar o batismo no Espírito Santo. De repente um irmão pediu para orar por ele. Orei por ele, ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Quando chegou em casa, ficou 40 minutos orando em línguas. Ele depois veio conversar comigo: professor, graças a Deus, porque o senhor ensinou a palavra. Porque eu sou crente há 13 anos e não tinha o batismo no Espírito Santo. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que quando a palavra de Deus, a verdadeira, a imutável, a genuína palavra de Deus é ensinada, vai gerar certeza, convicção inabalável. E por meio dessa fé, você vai receber as bênçãos de Deus. Irmãos, toda vez que Jesus ensinou, falou sobre Deus, linkando a oração, Jesus sempre nos estimulou para confiarmos em Deus. Deus é o teu Pai, Ele quer o melhor para você. Por isso, tenha intrepidez, tenha ousadia. Jesus nunca colocou insegurança. Pessoal, deixa eu falar para vocês. Vocês vão orar, mas não vão receber não. Não é assim. Toda vez que Jesus falou sobre oração, relacionando a Deus, linkando a Deus, Ele sempre injetou, estimulou fé no coração dos ouvintes. Posso ter um amém? Amém. Aleluia. Eu quero, irmãos, te estimular, convidar outras pessoas. Amém. Quando eu falo andar pela fé, irmãos, eu não falo apenas necessidades físicas, dinheiro não. Existem outras necessidades que a gente vai conquistar pela fé. Paz, só para finalizar, Hebreus capítulo 11. Aleluia. Está finalizando, né? Hebreus capítulo 11. Aleluia. Versículo 34. Está falando sobre os que andaram pela fé. Pela fé fizeram isso, pela fé, por meio da fé, por meio da fé. E aí no verso 34 diz: pela fé extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram o quê, irmãos? Tiraram o quê? Quem aqui já amanheceu um dia fraco? O que a gente vai fazer se amanhecermos fracos? Vamos passar o dia inteiro reclamando, murmurando, praguejando? Não.
Ainda que você acorde fraco, ainda que você acorde com um desejo de nem se levantar, se você pegar essa palavra, a palavra de Deus, e encher o teu coração com essa palavra, dessa fraqueza vai surgir força. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão poderosa que ela muda a circunstância, ela muda a situação. Dessa fraqueza vai surgir força. Diga, eu ando pela fé. Glória a Deus. Você foi abençoado? Convida pessoas.